Pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise de variância de um fator utilizando um software de análise estatística. Nós vamos utilizar o R. Então, a página do programa para download está aqui. Se vocês quiserem fazer o download do programa, ele resolve todos os problemas estatísticos que nós vamos utilizar na disciplina de melhoramento genético, e ele serve também para qualquer análise estatística que vocês vão utilizar no curso em outras disciplinas. É um programa gratuito e relativamente simples de utilizar. Nós vamos aplicar este programa no conjunto de dados que nós utilizamos na aula. Então, nós temos aqui uma análise de variância de um fator, onde nós temos o efeito do reprodutor, certo? E nós temos as progênies de cada reprodutor. Então, nós temos 6 reprodutores e cada reprodutor tem 4 progênios. O programa vai nos dar a variância do efeito do reprodutor e a variância residual. E aí, então, a gente já pode diretamente calcular a herdabilidade. Vocês fizeram isso utilizando o Excel, né? Ele vai dar para a gente uma análise de variância como esta aqui, né? Então, a gente vai ter a fonte de variação, que é o reprodutor, o erro. Ele vai nos dar já a variância do reprodutor e a variância residual. Com isso, a gente estima as herdabilidades. Então, vamos ver. A tela do programa está aqui, Nós temos o console, onde a gente vai digitar o comando para fazer a análise. E aqui nós vamos importar o conjunto de dados. Então, os dados já estão organizados aqui em coluna, num arquivo de Excel. Eu deixei eles organizados. Eu vou, então, importar esse conjunto de dados. Vou importar, então, do Excel. Eu escolho o local onde está. Eu deixei aqui na área de trabalho. Eu nomeio o arquivo como DIC. Então, vou importá-lo. Depois da importação do arquivo, eu vou escrever as linhas de comando que vai fazer a análise. Eu deixei elas aqui já prontas no PowerPoint. Eu vou apenas digitá-las lá. Então, essa primeira linha é que vai chamar a biblioteca ou o arquivo, o programa que ele vai utilizar para fazer a análise. Então, primeiro eu vou digitar essa linha de comando aqui, que é digitei lá, Enter, ele carrega os pacotes exigidos, tá? E agora nós vamos, na segunda linha, nós vamos escrever para ele quais que são os comandos para ele fazer uma análise de elemento inteiramente ao acaso, tá? Então, esse primeiro nome aqui que eu chamei de fit.dic, pode ser qualquer nome, porque esse aqui é o arquivo onde ele vai jogar os resultados. Pode ser alt, qualquer nome que vocês quiserem dar ao arquivo. Depois a gente coloca o sinal de menor e esse tracinho que é para ele jogar o resultado para dentro daquele arquivo. LMER é o comando que ele vai fazer a análise de variância para nós. O Y aqui é o resultado que nós coletamos. Então, é a coluna que ele vai ler de dados. Depois nós temos que utilizar esse símbolo para descrever o modelo. É do programa, a barrinha, SILE é a identificação do reprodutor, da coluna do reprodutor no arquivo, tá? Aí eu coloco aqui, vírgula, data
data, vou indicar para ele qual que é o arquivo de dados que ele vai usar. Eu nomeei ele como DIC, então vai ser data igual a DIC. E ele diferencia a letra maiúscula de minúscula, tá? Então, por isso que eu coloquei, como eu salvei em DIC maiúsculo, coloquei em maiúsculo. Digitei a linha de comando, vamos conferir aqui, tá correta. Ajuste DIC, aí o comando que ele vai utilizar, o modelo, Enter. Ele já fez o resultado. Por último, para a gente ver os resultados, a gente vai pedir para ele resumir, sumarizar aqui, o arquivo que nós criamos, que é o fit.dic. Enter. Aqui, ó. Olha, vamos voltar aqui onde tínhamos. Então, o que o programa faz? Ele nos dá algumas informações aqui, mas o que nos importa está aqui, ó, que é o resumo da análise de variância. Tá? Então, eu tenho o efeito do reprodutor e o efeito residual. Ele já calcula, neste caso, a variância do reprodutor e a variância, que é 3,34, e a variância residual, que é 60,889. Tá? Como nós fizemos em aula, uma relação de parentesco entre os indivíduos analisados são meio-irmãos, né? Porque são filhos do mesmo reprodutor. Para calcular a variância aditiva, a gente multiplica a variância reprodutor por 4. Então, 4 vezes o 3,34 vai dar a variância aditiva. E a herdabilidade, nós vamos calcular dividindo a variância aditiva pela variância total. Nesse slide aqui, então, a gente vai ter a herdabilidade, vai ser a variância genética aditiva pela variância total, que é a soma das duas. Nós vamos ter a herdabilidade de 0,21. Então, o programa faz essencialmente o que nós fizemos no Excel, só que de forma mais automatizada. Ele apenas não calcula a herdabilidade. A gente precisa, então, depois de termos o componente de variância do reprodutor e o componente de variância residual, nós precisamos calcular a herdabilidade, que neste caso aqui é 0,21, ou seja, 21% das diferenças entre os filhos do reprodutor é devido ao efeito genético aditivo.